Vocês vão ver que aqui no canto esquerdo vai mostrar que está gravando, tá? Então, a gente está gravando a aula a partir de agora, tá ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos falar então um pouco sobre a questão dos dois programas mais utilizados aqui na nossa disciplina, que a gente vai utilizar, que é o Google Earth e o QGIS, tá? Hoje eu vou mostrar, assim, o visual deles, né, o layout dos dois programas e vou dar um enfoque maior no Google Earth para a gente começar a trabalhar um pouco as funcionalidades dele. E depois, numa outra aula, a gente faz o do QGIS. O Ayugo. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Então, eu vou compartilhar uma tela. Peraí, primeiro eu vou abrir aqui o programa, e aí depois eu compartilho a tela com vocês. Só um minutinho. Deixa eu abrir o QGIS também, que demora um pouquinho. Vocês instalaram qual versão do QGIS no computador de vocês, pessoal? Eu instalei a 10.4, se não me engano. Deve ser 3, né? 3.06. Ou você está em dois lugares aqui na minha tela. Não, acho que eu entrei com o meu celular também. Também. Se tá, com a beleza. permissão eu puder gravar a aula também. Tranquilo, tá de boa. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o Google Earth, vou compartilhar a tela, e aí vocês vão visualizar ele. Ué, cadê ele? Ué? Estranho. Aqui, apareceu agora. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem, tá, pessoal? Vocês podem falar, porque eu não tô vendo vocês. Sim, agora apareceu, professora, para mim, eu estou vendo. Tá, vocês estão vendo, essa aqui é a tela inicial do Google Earth. Quando vocês clicam para entrar, ela aparece essa tela aqui, tá? Tem aqui inicialmente um dicas de inicialização, que é como você usar ele. Então, ele já tem mais ou menos um manualzinho aqui, falando como é que vocês usam o programa, né? Como eu já utilizei ele muitas vezes, eu acabo não lendo isso aqui, então eu só clico aqui para fechar essa tela. Eu acredito que ele abre inicialmente aqui, por exemplo, aqui no Brasil, porque eu já baixei ele, já coloquei em vários locais relacionados a esse território que é do Brasil. Mas se você, por exemplo, for um usuário de outro país, ele vai abrir provavelmente no seu país, ok? Então, vamos lá. Então, esse Google Earth aqui é a versão Pro, que é uma versão, como eu falei para vocês, liberada, né, para as pessoas baixarem, mas ela não é livre. Ela é gratuita para você baixar, você não paga, mas ela não é livre. Então, a pessoa tem que... a pessoa tem que baixar, colocar os dados, né, acho que põe um e-mail, não põe para... Faz tanto tempo que eu baixei que eu nem me lembro, mas acho que coloca um e-mail do Gmail, e aí você consegue fazer, usar o programa. Ele tem uma visualização bem parecida com o sistema Windows, né? Então, aqui você tem no início, aqui na parte superior, né, esquerda da tela do computador, vocês têm aqui, ó, arquivo, né? Então, vocês podem salvar as imagens, tá? Vocês podem enviar esses arquivos por e-mail. Vocês podem abrir por aqui o Google Maps,
tá? Uma opção dele também na web, então, em vez de você instalar o programa, você pode acessar ele também para a web. Você pode imprimir, se você gerar, às vezes, um mapazinho aqui, que dá para gerar também, você pode mandar imprimir, importar alguns arquivos, por exemplo, salvei algum arquivo em KML ou em outro formato, eu posso, às vezes, tentar importar e sair dele também. Tem a opção de editar, e vocês vão ver que algumas questões aqui não estão habilitadas, só vão ficar habilitadas quando a gente fizer alguma coisa aqui. Então, ele tem como recortar, copiar, colar, excluir, classificar, tem várias coisas, versões aqui para vocês usarem. Tem a questão da visualizar, então você pode mostrar ou esconder, por exemplo, algumas áreas. Por exemplo, se eu clicar aqui em tela inteira, some algumas barras e ele fica maior para a gente visualizar, certo? Então, ele tira ali aquelas abazinhas superiores e tal, e dá uma maximizada na tela para eu visualizar, tá? Mas aí eu gosto de ver todas as opções aqui, as ferramentas. Aqui tem os tamanhos de visualizações, então vocês, por exemplo, se vocês estiverem projetando isso numa tela maior do que um computador, vocês podem usar resoluções diferentes de visualização. Se é, por exemplo, num celular, você pode ver menor, né, então. Essa questão da navegação, então vocês podem mostrar, por exemplo, com a bússola automático. Tem essa questão da grade aqui, tem a barra de status, né, que é essa barra aqui de baixo, aqui ficou meio escondida, mas tá aqui data da imagem, essas coisas. Se vocês clicarem aqui em grade, vocês vão ver que ele vai mostrar as coordenadas geográficas, né, as linhas, os paralelos e os meridianos, né, os principais paralelos aqui, no caso, Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, e aqui o meridiano de Greenwich, ok? Então, se vocês habilitarem essa opção, aparece a grade. E se vocês forem dando zoom, né, aproximando aqui, por exemplo, de uma região, vocês vão ver que a grade começa a ficar com intervalos menores, né? Olha lá, ó. Começa a aparecer, inclusive, os minutos. Se você vai aproximando mais e mais e mais, ele começa a aparecer os graus, minutos, e também aparece aqui os segundos, certo? Então, isso vai depender da visualização que vocês estão vendo aí. Então, aqui, voltando para a nossa visualização do Brasil. Vocês estão acompanhando aí, tranquilo, pessoal, até aqui? Estão vivos? Sim, professora. Tá bom. Então, sim, professora, tá tudo certo. Beleza. Então, se vocês marcarem essa opção, ele vai dar, então, as coordenadas, essa grade de coordenadas. Vou tirar aqui. Então, cada uma dessas coisas aqui, vocês podem visualizar algumas questões. Por exemplo, imagens históricas. Se vocês clicarem aqui, o que acontece? Eu tenho imagens para essa região aqui, que é Brasil e América do Sul, eu tenho imagens aqui, ó, mostrando nessa barra aqui da série histórica, de 1930 até 2020. E aí, se eu arrastar a barrazinha, eu vou observar que ele vai mudar, ó, a imagem que está lá na área, aparecendo lá, para mim. Olha, vejam bem, 77 já é um tipo de imagem diferente, e vocês vão perceber que, por exemplo, essa imagem aqui, quer ver? Essas aqui não estão mudando muito, né? Ó, essa imagem aqui de 74 é um tipo de imagem diferente da imagem, por exemplo, do ano de 2000, certo? Como é que eu sei isso? Primeiro, quer ver? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, imagem NASA, que é a imagem, né, de visualização da Terra, do geral. Aqui, quando eu cliquei aqui em 84, olha só, aqui já aparece a imagem Landsat Copérnicos, viu? Então, aqui já me mostra que essa imagem aqui é diferente daquela lá.
E a última que a gente tem aqui é 2016, na verdade. A última que a gente tem para o território brasileiro seria essa de 2016, essa mais geral. Então, essa aqui é uma barra que serve para imagens históricas. Vocês podem clicar aqui e fecha ela, tá? Ou vocês podem habilitar ela aqui nesse menu visualizar. Tem a opção também para vocês verem o sol, né? O horário de... Interessante o horário de... em que o sol nasce e que ele... Olha lá, ó. Então, a gente vai vendo ali o nascer e o pôr do sol num determinado intervalo de tempo, ó. Tá certo? Incrível, professora. É legal, né? E nessa opção aqui, explorar, vocês podem, por exemplo, ver outras coisas que não o planeta Terra. Vocês podem ver, por exemplo, o céu, tá? Então, vocês podem ver as diferentes constelações, né? Elas são nomeadas, né? Sim, a maioria dessas que estão presentes aqui, que a gente já fez investigação, né? Os que eu falo, gente, assim, a Terra, os estudiosos, eles têm a nomeação dessas estrelas. E esse aqui, é claro, é a galáxia que a gente está, que é a Via Láctea, né? Eu acho essas imagens lindas, gente, é impressionante. É muito impressionante mesmo, professora. Como será que eles viram a Via Láctea? Então, é porque tem uma espécie de... o Hubble, né, um satélite que ficou muitos e muitos anos viajando no espaço para poder gerar essas imagens. E aí eles fazem, uma parte realmente é coletada, outra parte é simulação. Interessante, mas só foi esse satélite, né? Não foi vista por homem, né? Não, só pelo esse satélite, não por ser humano. Marte, né, também a gente pode ter algumas imagens do planeta vermelho. Isso aqui também é gerado por imagem de satélite, tá? Então, a gente tem, assim, uma qualidade das informações bem interessante do terreno de Marte, e ele é bem parecido com a Terra, né, assim, tirando que não tem vida e tudo, mas bem parecido. E, inclusive, tem algumas sondas, né, que foram colocadas em Marte e tudo. Então, vamos continuar aqui. E a Lua também, que é o nosso satélite natural, né, a gente tem bastante imagens dela, mostrando como que é a Lua e as suas crateras e tudo mais. Então, tem uma qualidade também de imagens muito boa da Lua. E é claro, né, a Lua tem um monte de lugares. Isso aí, esses nomes que vocês estão vendo, são nomes que os cientistas dão para diferentes áreas da Lua, tá? Às vezes eles mapeiam, né, identificam a cratera, uma área que seja diferente da região para conseguir fazer esse mapeamento e delimitar aqui a superfície lunar. Continuemos. Voltemos para o nosso planeta azul, Terra. Então, voltando aqui, pessoal, nós temos uma ferramenta que se chama régua, tá? Se vocês habilitarem ela aí, vocês vão ver que ela faz uma medição. Então, por exemplo, o Fabiano está querendo ir de Niquelândia. Peraí, deixa eu limpar. Fabiano, você está querendo ir de Niquelândia lá para o lago e não sabe qual que é a distância. Então, você pode usar o Google Earth, tá? Utilizando essa opção linha ou caminho também. Você pode marcar a opção aqui quilômetros e clicar. Ah, eu vou seguindo essa rota aqui, ó. Tá? Então, seguindo essa rota, eu cheguei no lago. Quantos quilômetros foram? 31,74 quilômetros de distância desse pontozinho aqui de Niquelândia até o lago. Pode ser em linha também, se vocês verem linha, ó, linha não faz a voltinha igual o caminho fez, tá vendo?
Então, é sempre uma reta, daqui até aqui, do ponto A ao ponto B. E eu posso marcar ele em centímetros, metros, quilômetros e outras medidas também. Mas a que a gente mais utiliza são os quilômetros, né? Podemos criar um polígono e definir qual é o tamanho dessa área desse polígono. Olha lá, esse polígono tem uma área de 38.733.041,69 metros quadrados. E tem de perímetro 25,49 quilômetros. Professor, isso é muito massa. Imagina só, pessoal, vocês estão trabalhando lá na mina e queiram medir, por exemplo, uma área de reflorestamento que vai ser criada, né? Vocês podem pegar dados aqui pelo Google Earth, certo? Vocês podem fazer círculos, então aqui, ó, é bem legal essa ferramenta régua para vocês explorarem e criarem essas opções para medir, de medição mesmo. Tem essas opções aqui para vocês inserirem, né, tabelas, então vocês podem também criar tabelas com nomes, informações para ficarem disponíveis aqui. Tem essa opção do GPS, que é basicamente, vocês podem descarregar arquivos que vocês salvaram no GPS aqui no Google Earth. Então, se vocês têm um GPS da marca Garmin, vocês podem conectar ele no computador e puxar os arquivos aqui para o Google Earth, que ele abre também os pontos. Tem esse Movie Maker, que é gravar mesmo, por exemplo, vocês vão fazer um caminho, um traçado, um trajeto, vocês podem gravar isso aqui no Google Earth e disponibilizar para outras pessoas. Tem esse aqui que o povo gosta muito de brincar, que é um simulador de voo. Vocês podem escolher um desses tipos de aviões, um F-16 ou um SR-22 e tudo mais, escolher inclusive uma pista de pouso e decolagem, e vocês podem brincar aqui de ficar voando por várias regiões do mundo, tá? Bom, e um que eu uso bastante, que eu gosto bastante, é essa ferramenta aqui, que é adicionar, que é a opção que a gente pode adicionar polígonos, fotos, caminhos, marcadores, né? Vocês podem vir aqui nessa opção adicionar, ou vocês podem usar também esses íconezinhos que tem aqui, que também servem para adicionar, tá? Não sei se vocês estão vendo aí a tela. Pessoal, vocês estão vendo? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Ah, que bom, pensei que eu estava falando sozinha. Se vocês forem ver aí a tela, nesses íconezinhos em que eu estou passando o mouse, ele mostra, por exemplo, adicionar um marcador. Então, vamos dizer que vocês estão trabalhando numa área, né? Essa aqui, vocês sabem o que que é, né? Que região que é essa aqui? Ah, tá escrito aqui, né? Macedo. Macedo é o da CBA? Professora. Sim, é lá mesmo. Então, vocês podem, por exemplo, marcar aqui com o marcador, aqui, e dar ó, quando vocês abrem aqui, clicam no marcador, ele vai abrir essa tela aqui. Vocês podem dar um nome para esse marcador. Área, aqui, ó, no nomezinho vocês escrevem área 1. E clicam em OK. Então, vocês marcaram no mapa, na imagem, um ponto que vocês têm interesse, certo? E vocês podem fazer isso para vários pontos. E aqui, pessoal, com o botão direito, clicar em cima do marcador, vocês podem vir nas propriedades dele e mudar também a cor, o estilo, a cor, tá? Dá para mudar bastante, até o formato do marcador vocês podem mudar aqui. Se vocês clicarem nele aqui, ó, no símbolozinho do pinzinho aqui amarelo, vocês vão conseguir mudar a cor, o formato, o símbolo e tudo mais. Tá? Outra ferramenta também que vocês podem usar aqui é essa do lado, que é o polígono, tá?
Então, aqui é um ponto e aqui é um polígono. Ah, eu quero demarcar essa área de preservação natural aqui ao lado, adjacente. Ó, eu vou criar um polígono, tá? Eu vou clicar com o mouse, cada clique meu vai gerar um ponto, e no final eu posso clicar aqui, fechou o meu polígono. Eu posso dar um nome para o polígono, eu posso mudar a cor, tá? Eu posso vir aqui escrever área de preservação, né? E aí eu salvo ali e pronto. Deu ok, ficou salvo o meu polígono. E eu posso criar também esse arquivo aqui, que a gente chama de arquivo em formato linear, o caminho. Ele está chamando de caminho, mas é um formato linear. Ah, eu quero saber, por exemplo, qual é eu quero saber, vamos ver aqui se eu acho aqui uma área interessante. Eu quero saber, eu quero delimitar, né, para que eu possa criar esse rio aqui. Vocês podem estar vendo só uma vegetação, mas aqui tem um rio também, né, que está passando por aqui. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Tem uma drenagem, tem um curso de água aqui, com certeza. Como é que eu sei disso? Por conta da vegetação também, que está bem parecida com vegetação de, no caso aqui, Mata Galeria, né? Então, eu clico aqui nessa opção caminho, vou colocar aqui Rio, sei lá, um nome, né? E aí, eu vou clicar aqui e vou criar o meu caminho do rio. Quando eu terminei de criar, eu dou um OK, pronto. Ficou criado o meu arquivo em formato linear, que é um rio, mas pode ser uma estrada também, pode ser várias coisas que são em formatos lineares. Lembra que a gente falou que pode ser em formato pontual, poligonal ou linear? Então, essa é a opção de formato linear. Vejam que quando eu estou fazendo aqui a delimitação, eu não posso fechar essa janela. Se eu estou fazendo aqui a delimitação, não terminei ainda, e eu vim aqui e fechar minha janela, não, no caso aqui eu já tinha feito, né? Mas, por exemplo, eu clicar aqui, ele já apaga o que eu fiz, ele não fica salvo, tá? Então, é porque às vezes clica ali e abre isso aqui, aí como fica na frente, a pessoa vai lá e fecha a janela. Se vocês fecharem, não tem como fazer o processo todo, tá ok, pessoal? Então, olha só, eu criei isso aqui, só para vocês terem uma noção. Tá ok? Bom, me digam o nome de um lugar que vocês gostariam de ver no mapa. Que não seja Niquelândia. Pessoal? A professora no chat, a Karen respondeu Chapada. Ah, mostrar a chapada. Desculpa, Karina, que eu não estou olhando o chat, vocês têm que falar para mim, porque eu estou vendo a minha tela aqui do programa. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, nessa barra à esquerda aqui da tela, escrito pesquisar, vocês podem colocar o nome de qualquer lugar que ele tenha registrado, que ele vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Chapada dos Veadeiros. Clico aqui em pesquisar e olha só o que vai acontecer. Ele vai buscar esse ponto no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tá? Porque foi marcado aqui que aqui é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, como de fato é, né? Vocês conhecem lá. Então, essa aqui é a Chapada dos Veadeiros. Tem mais algum lugar, pessoal, aí que vocês queiram ver? Vou mostrar um lugar para vocês, porque vocês vão achar bem legal. Vou colocar aqui Paris, França.
Então, essa aqui é a velha e boa Paris. É uma cidade muito antiga, lá, vocês todos conhecem. Mas o que é bem interessante dessa questão do Google Earth é porque ele também disponibiliza arquivos com formato que, se vocês forem olhar, do lado esquerdo, chamado de construções em 3D. Então, eu estou vendo uma visão como se fosse um plano, né, da região de Paris. Se eu der um zoom e aproximar mais de algumas áreas, aqui, eu consigo ver os prédios, eu consigo ver, inclusive aqui, não sei se vocês já ouviram falar desse lugar aqui, chamado, só um minutinho que agora, minha internet deu um bug aqui. Então, aqui, a minha internet está meio ruim para carregar, mas a visualização é bem perfeita. Olha só. Esse aqui é o Arco do Triunfo, né? E esse aqui é o Museu do Louvre, com aquela pirâmide que tem no museu lá. Então, o legal disso aqui é que, por exemplo, vocês podem, inclusive, conhecer vários lugares, passear e ver coisas que, né, talvez a gente vai demorar para ir acessar. E aqui é possível da gente ter uma noção e de uma visualização de como é. E aí, para sair dessa visão aqui, eu clico aqui para sair da visualização no nível de solo. Ah, eu posso ver só o Louvre, não sei o quê? Não. Olha só, vamos para os Himalaias. Himalaia. Acho que é isso. Vamos ver se ele vai encontrar. Os Himalaias são cadeias de montanhas, né? E são as cadeias mais elevadas de montanhas. Se eu aproximar até o nível do solo, ele vai me mostrar a área montanhosa. Espera só um pouquinho, pessoal. Eita. Cadê? Boa noite, Luiz. Vocês conseguem perceber que aqui é muito alto, então acho que até pro... Vocês conseguem perceber o relevo na imagem? Vejam aqui, ó, que aqui a gente tem um fundo de vale, aqui a gente tem uma estrada passando, e aqui a gente tem uma montanha, aqui outra montanha. Olha que legal, gente. Isso é muito legal. A percepção, é porque minha internet também está demorando a carregar aqui as imagens. Mas olha que legal. Dá para ver bem as montanhas. Tranquilo, Luiz. Vamos então voltar para Brasília. Vamos para Rio de Janeiro. Eu adoro, gosto de ficar brincando isso aqui, acaba que eu me disperso um pouco. Mas o legal disso aqui, essa ferramenta, é que vocês podem pesquisar várias regiões e ficar explorando mesmo essas áreas e tudo mais. E conhecer um pouco também, e olhar, tem muita foto, né, dessas áreas. Olha aí, para vocês verem que eu estava falando isso aqui eu acho que é a Pedra da Gávea. Deixa eu ver qual que é essa área aqui. São Conrado da Garganta. É Pedra da Gávea mesmo. Então, olha só, dá para ver, a gente aproximar, a gente vê a montanha mesmo lá, ó. Isso é muito legal.
a qualidade dessa imagem e a proporção, né, que a gente tem. E aí isso nos leva a pensar, por exemplo, que pelo Google Earth a gente inclusive pode calcular isso aqui, ó, gente. Qual será que é a distância do topo aqui da montanha até a base dela? Então a gente pode usar, por exemplo, aquela nossa ferramenta que a gente estava usando aqui de régua, certo? E calcular uma distância aqui na linha aqui da montanha aqui, ó. 0,37 quilômetros de distância aqui, dessa área aqui, desse topo até uma base. Então, assim, dá para fazer muita coisa. E aí, por exemplo, se eu tiver esses cálculos aqui, em mineração, dá para vocês, por exemplo, calcular a altitude a altura de uma determinada serra, vocês podem calcular as bancadas numa área de mina, né, que já estão disponíveis numa imagem. Então, dá para fazer bastante coisa. Voltemos. Então, a nossa visão mais geral aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal, tudo que vocês salvarem e abrirem, que vocês criarem, vai ficar salvo aqui, ó, nessa opção lugares, aqui do lado esquerdo da tela, meus lugares, vai ficar salvo essas opções. E aí vocês podem vir aqui e desmarcar, marcar, desmarcar, tá? Por exemplo, essa imagem aqui eu baixei das placas tectônicas do mundo inteiro. Então, aqui para mim já fica salvo nos meus lugares, tá? E aqui tem a opção de camadas que vocês podem habilitar ou desabilitar, que são, por exemplo, os limites, ó. Eu posso habilitar e desabilitar os limites, lugares, fotos, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ter muito arquivo de foto, estradas, então eu posso habilitar e desabilitar essas opções aqui, porque isso aqui, quanto mais vocês tiverem ele habilitado, mais pesado vai ficar o arquivo para vocês mexerem, tá? Professora, a gente pode ver as pessoas em tempo real? Não, esse aqui não é em tempo real, esse aqui já são imagens que foram coletadas há algum tempo e que ficam salvas para gente ver, tá? Mas em tempo real não tem aqui não. Tá. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o Google Earth, então tem outras ferramentazinhas também que eu gostaria que depois vocês explorassem, que tem aqui, por exemplo, vocês podem girar em sentido contrário, então o Brasil, por exemplo, pode ficar, o norte ficar ao contrário do sul, a gente pode brincar um pouco com isso aqui, que essa opção dessa ferramenta, que inverte, né, as direções. Você pode aqui usar essa ferramenta aqui, você, em vez de usar o cursor, você pode usar isso aqui para aproximar ou para distanciar. E essa aqui também serve para você mexer, é um cursorzinho também para você mexer a visualização, a tela do Google Earth. Vocês estão vendo aqui que eu estou passando, onde eu estou passando o mouse, né? Do lado direito da tela do Google Earth. E aqui, pessoal, é porque para vocês aí fica difícil de vocês verem, mas aqui abaixo, ele mostra, por exemplo, a data das imagens, as coordenadas onde o meu mouse está, inclusive a altitude do ponto que eu passei o mouse, tá? Tem outras informações que estão meio que escondidas aqui por causa da apresentação, mas depois quando vocês abrirem, vocês vão ver lá. Tá ok? Então, esse é basicamente o Google Earth, tá? Que é um programa que dá para vocês fazerem muita coisa. E aqui eu vou abrir para vocês agora e demonstrar para vocês o QGIS, tá? Se vocês estiverem vendo o QGIS, vocês me avisem, por favor. Se vocês estiverem vendo o QGIS. É o QGIS que vocês estão vendo ou só o Google? É o Google Earth. Então, peraí, eu vou ter que parar a apresentação e voltar de novo, só um minutinho. Beleza? Agora eu vou apresentar o QGIS. Espera só um pouquinho. Ok?
Ok? Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam. Eu tô vendo, professora. Eu tô vendo, professora. Beleza, então agora vocês estão vendo a tela do QGIS, que é aquele programa que eu falei para vocês, que ele é um programa livre, gratuito, né, em que as pessoas podem baixar suas versões. A versão, acho que essa que eu baixei, a última é a 3.14, inclusive o nome da versão é Pi. E aí essa versão é uma versão que ainda não está muito estável, mas que tem muito mais ferramentas, porque como ele é um programa livre e gratuito, acaba que são os usuários é quem fazem atualizações das diversas ferramentas que ele tem. Então, assim, ele tem muitas ferramentas, assim, você vai aprendendo a mexer nele, vai descobrindo um monte de coisa legal. E, basicamente, aqui do lado direito da tela, vocês vão ver que tem uma caixa de ferramentas de processamento. Tá? A maioria das ferramentas estão aqui disponíveis. Inclusive, ele mostra 3 programas que são acessórios a ele, que é o GEDAL, o GRAS e o SAGA, que são programas que estão inclusos dentro do pacote QGIS. Então, aqui só para mostrar rapidamente para vocês, ele tem esse menu principal aqui em cima, vocês devem estarem vendo, né? O menu principal que tem projeto, então tem novo, salvar, abrir, importar, exportar. Tem as opções de editar, e aí realmente é uma gama de ferramentas que tem aqui na opção de editar. E elas ficam normalmente habilitadas, essas que não estão habilitadas agora, quando a gente está editando mesmo, né? Criando um shape, criando um polígono, um ponto, um vetor para representar. E ele pode, igual mais ou menos o Google, né? O sistema Windows. Cola, copia, cola, apaga, né? Então, por aí vai. Beleza? Boa noite, Paulo. Então, por aí vai, gente. Função editar. Exibir. E aí, a função, o menu exibir também tem várias funções de visualização, de aproximar, remover, mostrar, ocultar camadas. Então, e o mais interessante, pessoal, nessa opção de exibir, é que vocês fiquem atentos a isso aqui, ó, painéis. Se você marcar ou desmarcar uma caixa dessa aqui, ele vai fechar uma opção de painel. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, painéis, e clicar aqui em camadas, ele sumiu a minha caixinha de camadas aqui. Então, se eu vim aqui exibir novamente, pedir para ele clicar em camadas, ele apareceu a minha caixinha de camadas. Então, ali é onde vocês habilitam ou desabilitam esses painéis que estão disponíveis aqui. E aí tem vários aqui, ó. Se vocês clicarem em todos, fica impossível quase visualizar a tela. É muita coisa, tá? Mas tem bastante coisa interessante. Tem a questão das camadas, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês podem adicionar. O que é camada ali? É onde a gente tem a opção de adicionar os arquivos das bases de dados que vocês baixaram lá aqui no Google Earth. Então, se eu criar, eu tenho a opção de gerenciar ela, né? Então, eu posso pedir para abrir sempre no formato de projeção específico, eu posso pedir para abrir sempre com a cor específica e tal. Eu posso criar uma nova camada, então eu posso aqui fazer igual eu fiz lá no QG, no Google Earth, eu posso criar uma nova camada shapefile, tá? Então, eu tenho a opção de criar uma nova camada GeoPacket, que isso é especificamente para banco de dados, uma nova camada shapefile, que aí são os formatos vetoriais, também tem esse SpatialLite, que é para banco de dados, e aí tem rascunho e uma camada virtual, que é uma camada que você cria, na hora que fecha o programa, ela é apagada. E tem a opção, por exemplo, aqui para adicionar camadas. Vocês vejam que, quando eu abri aqui, apareceu uma dezena de ferramentas, certo? Essa dezena de ferramentas, cada uma diz respeito a um formato de dados que vai ser possível abrir aqui no QGIS. Mas aqui na nossa disciplina, a gente vai usar especificamente mais camada vetorial
e talvez a gente use a camada raster, mas é basicamente essas duas aqui. As demais, normalmente, a maioria que estão relacionadas a banco de dados, PostGIS, SQLite, MySQL, tá? Então, Oracle, são formatos, são camadas, são formas de você abrir dados através de uma base de dados. Essas aqui, por exemplo, são formas de você abrir os dados, né, as bases de dados, diretamente online, de alguns serviços que disponibilizam essas camadas online. Então, você nem precisa baixar o dado no seu computador, você busca ele diretamente na internet por esses aqui. Mas o banco de dados que vocês forem buscar vai ter que disponibilizar, vai ter que ter vai ter que estar disponível nesse sistema aqui. E aí tem copiar estilo, adicionar, salvar, definir o sistema de referência do projeto, tal, tem muita coisa. Tem as configurações gerais, que aí aqui vocês podem definir estilos, personalizar as projeções. Nessas opções aqui, por exemplo, se eu clicar nas configurações opções, ele vai abrir uma tela com bastante coisa que eu posso definir, por exemplo, aqui o geral, né, falando como que é a minha interface do meu programa, qual que é o sistema que está sendo utilizado, sistema de referência, projeção, eu posso mudar isso aqui para SIGA, SAD, WGS 84, certo? Tem a opção complementos. Isso aqui, pessoal, olha só, o QGIS, a maioria das ferramentas, como elas são criadas por usuários e desenvolvedores, nessa opção de complementos é onde a gente vai achar várias ferramentas que a gente quer. Então, se eu vier aqui e clicar em gerenciar e instalar complementos, ele vai demorar um pouquinho que ele vai buscar o repositório, e aqui, se eu digitar, por exemplo, aqui, o nome de um complemento é a mesma coisa que ferramenta, tá? Deixa eu lembrar aqui, tinha um que eu usava, que eu estava usando bastante, eu não sei se vai ter para esse aqui, Deixa eu ver. Esse aqui, ó, Open Layers Plugin, ele já está até instalado ali, porque como eu uso muito, ele já deve ter buscado direto. Esse aqui é um complemento, ou uma ferramenta acessória a ele, e eu baixo ele muito, assim, para abrir imagens do Google Earth aqui no QGIS, Open Layers Plugin. Aqui mostra os que já estão instalados, tá? Os que não estão instalados, então, com certeza, muitos que estão disponíveis. E aí, cada ferramenta dessa, pessoal, serve para uma coisa específica, para acessar bases de dados diferentes, a processar um dado de uma forma diferente, definir azimuth, essas coisas, tá? Do programa. Aqui são as ferramentas novas que foram criadas há pouco, então, assim, elas ainda são bem estáveis de ser utilizadas, tá? Você pode instalar a partir de um arquivo já compactado e é isso. Bom, aqui tem a opção de vetor, então, sempre que eu tiver com um arquivo formato vetorial, tá? Eu vou usar essa ferramenta aqui, esse menu de vetor, para processar os dados, tá ok? E quando eu tenho um arquivo no formato matricial de imagem, eu vou usar a opção raster para processar esses dados. Vetorial, então, geoprocessamento, então, eu tenho várias ferramentazinhas aqui que servem para fazer várias coisas, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E no raster, a gente tem também várias ferramentas que dá para a gente fazer várias análises, criar mapa de declividade, relevos sombreados, tá? Dá para recortar as imagens, dá para fazer um monte de coisa legal. Banco de dados, se a gente estivesse trabalhando com banco de dados, ele tem um acesso, né, ele tem algumas ferramentas que buscam as coisas diretamente na internet, então você não precisa baixar aqui no seu computador. Mostra também a malha, tem algumas outras ferramentas aqui, e o help dele, né, ajuda. E aqui, pessoal, são as várias ferramentas que ele tem, tá? Então, aqui ele cria um novo projeto, salva, abre um projeto, salva. Aqui ele abre um compositor de impressão, que é basicamente
o programa que a gente usa para criar os mapas em si, né? O layout dos mapas. Aqui tem ferramenta de aproximação, de distanciamento, de ver tudo. Vou clicar aqui no projetinho que eu já estava trabalhando para vocês verem, olha. Vou abrir ele. Esse projeto é o que eu estava já mexendo nele. Então, é só clico nele que ele abre. Como é uma imagem de satélite, está meio pesada, pode ser que demore um pouquinho para ele carregar aqui. Bom, aqui vocês estão vendo todo o estado de Goiás e os municípios. Eu uso essa ferramentazinha de zoom aqui, de aproximação, a lupazinha com mais, para aproximar da área que eu tenho interesse. Isso aqui é uma imagem de satélite do RapidEye, tá? E essa aqui é uma área que eu estou trabalhando com um amigo, e a gente está fazendo um mapeamento aqui nessa região. E aí a gente delimitou alguns polígonos aqui e tal, mas é uma imagem de satélite, e aqui eu abri 2 arquivos, tanto um raster quanto um arquivo vetorial, tá? Então aqui do lado esquerdo, na parte de camadas, vocês vão ver que estão todos os arquivos que estão aqui disponíveis na visualização, estão aqui na aba camadas. E eu posso adicionar os arquivos utilizando também essas ferramentas, tanto aqui onde eu mostrei para vocês em camadas, adicionar camada, quanto aqui do lado esquerdo, onde tem esses menuzinhos também, que o primeiro e o segundo, o primeiro é para adicionar camada vetorial, e o segundo camada raster ou camada de imagem. Pessoal, estou falando muito rápido, porque eu acho que talvez vocês possam estar, né, Marcos? Marcos? Felipe? Oi. Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Tá esquisito, mas tá indo. Tá esquisito, mas tá indo. Vocês instalaram o programa? No computador? Sinceramente, eu não instalei ainda, não. Uhum, tá. Bom que tá gravando, né, gente? Eu tô sabendo tudo agora. Voltemos aqui, o que diz. Pessoal, às vezes eu tô apresentando um pouco rápido demais, mas depois o interessante é que vocês baixem ele e dêem uma explorada mesmo, sabe? Para ver todas as ferramentas e as possibilidades que ele tem. Tô falando rápido e passando assim mais por cima para vocês verem. Mas basicamente, esse aqui é o menu principal dele. Essa aqui são as principais barras as principais ferramentas mais utilizadas, né? Então, você tem uma régua, você tem aqui uma ferramenta de aproximação, de seleção, tá? Peraí, a de seleção... Deixa eu usar aqui a ferramenta. Cadê a minha ferramenta de seleção? Pessoal, também esqueci de falar que se vocês clicarem com o botão direito do mouse aqui, ó, nessa área em branco, ele também aparece aquela opção dos painéis e a barra de ferramentas, tá? Então, fica mais rápido do que, às vezes, você ter que clicar lá em camadas ou em exibir. Eita. Tanta coisa que a gente vai meter de ver algumas coisas. Peraí. Tá bem aqui a ferramenta, eu tô procurando aqui, ó. Essa ferramenta aqui é de seleção, e eu posso usar ela para selecionar os arquivos que eu quero. Se eu clico nela e clico em cima do arquivo, ela vai selecionar. Como eu falei para vocês, como tá meio pesado aqui, o meu, ele tá demorando um pouquinho para selecionar, mas ele seleciona. E aqui eu posso desfazer a seleção. Aqui eu seleciono e aqui eu tiro, limpo a seleção.
Essa ferramentazinha aqui, pessoal, que também é bastante importante, esse lapisinho, ele habilita a edição. Então, se eu clicar nele aqui, vocês vão ver que vão aparecer outras ferramentas, vão ficar habilitadas. E ele serve para eu fazer... deixa eu tirar aqui essa opção de seleção. E ele serve para eu delimitar uma área que eu queira. Por exemplo, adicionar um polígono. Eu posso usar essa ferramenta. A gente vai ver isso um pouquinho melhor mais para frente, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção do menu, do que é o QGIS, então eu abri aqui para vocês hoje o Google Earth, o QGIS, tá? Para vocês saberem mais ou menos como é que eles funcionam. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Como é que tá aí a cabecinha de vocês com tanta coisa? Eu vou parar a apresentação um pouquinho para a gente conversar, saber como é que foi. Vocês conseguiram visualizar tudo? Conseguiram acompanhar? Sim. Sim, professor. Tá. Pessoal, sejam sinceros comigo. Quem já tem o programa instalado? Os dois programas, o QGIS e o Google Earth. Vou tentar instalar neste momento, viu? Beleza, Marcos. Tô até tinha Kaique. internet, mas o meu computador deu pane assim, eu mandei formatar ele. O cara deve me entregar de manhã para depois, eu vou instalar de novo. Tá. E o link para instalação vocês já receberam, tanto no grupo Professora, quanto no e-mail. vou tentar amanhã também o meu, tá? Porque tá no clube do trabalho, eu tô usando ele lá, mas vou trazer, vou tentar instalar. Uhum. Gislaine, você não tem o computador ou o programa? Ok, mas Pessoal, eu vou interromper a gravação agora só para a gente